Existe um princípio bíblico que ele vale para toda a nossa vida, que é o princípio da gratidão. A gratidão abre porta, a ingratidão traz miséria. Vou repetir: a gratidão abre porta e a ingratidão atrai miséria. É muito comum o fato de há anos eu e a minha esposa nos envolvemos em questões sociais e evangelismo em presídios e zonas de risco social. A gente percebe muito forte na vida daquelas pessoas que normalmente vivem em miséria, a gente percebe muito forte a ingratidão. Há um espírito de ingratidão atuando no coração de quem vive na miséria. Por outro lado, a gente percebe na vida de pessoas bem-sucedidas, e aí eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de todas as áreas, uma gratidão. As pessoas gratas, elas abrem o céu, o favor de Deus vem, mesmo quando nós somos gratos por coisas ruins. Porque se nós acreditamos em Deus, nós cremos que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo, inclusive as coisas ruins. E eu vou um pouco mais longe, eu acredito que o que faz você amadurecer não são as coisas boas, são as ruins. As dificuldades, o fogo, o calor. A Bíblia fala que ele se assenta na frente da prata e purifica a prata. A prata é purificada com fogo. Então o fogo, ou seja, as coisas dessa vida que nos queimam, que nos aquecem, as dificuldades, uma enfermidade que leva alguém que a gente ama, uma infidelidade que a gente vive, uma decepção, um abandono, uma palavra de alguém que a gente ama, que nos fere muito. Essas coisas, elas podem nos amadurecer ou nos endurecer. Conheço muita gente endurecida, mas eu conheço muita gente madura, que conseguiu vencer essas coisas, A gente fala, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse um versículo feiticeiro, e está tudo resolvido. Não, tudo posso é tudo posso, tudo posso. Eu posso suportar, eu posso ser ferido, eu posso passar por todas as coisas que for necessário, e eu posso tudo naquele que me fortalece. E eu posso vencer coisas, eu posso lidar com decepções. Um cristão maduro não é aquele que nunca errou. Um cristão maduro é aquele que sabe lidar com as suas falências. Um cristão maduro é aquele que olha para os seus erros do passado, olha para os seus erros do presente, e ele sabe lidar com a falência, com o erro, com a frustração, com coisas que ele não conseguiu vencer. Esse é um cristão maduro, ele olha para o passado resolvido. Ele não é um cara que nunca errou. Então, eu acredito que a gente tudo pode naquele que nos fortalece, Se a gente acreditar nisso, a gente pode viver de uma forma mais em paz, mais descansado, porque aí eu vou entender que cada pessoa que se aproxima de mim, seja ela para me trair com um beijo, como Judas, porque Judas traiu Jesus com um beijo, ele não traiu com uma faca nas costas. Ou assim como João, que estava no pé da cruz, não deixou Jesus até o final. Eu cresço com os dois, e eu sou grato a Deus pelos dois. Obrigado por João, que está comigo até o final. Obrigado por Judas, Senhor, porque ele me levou para um propósito. Até o Judas da sua vida te leva para um propósito, querido. Às vezes você fica sem orar, começa a relaxar, e aí acontece um problema, alguém persegue você, você vai para o joelho. Eu não é. Queridos, até da cruz, escute, nós temos que aprender com Jesus. Da cruz, Jesus fez 3 coisas.
no último instante da vida dele, a primeira coisa que ele fez, lá da cruz, ele perdoou. No momento mais horrendo, mais difícil da vida de Jesus, primeira coisa, ele perdoou. Então, se Jesus perdoou da cruz, nós podemos perdoar das nossas cruzes, dos nossos momentos de injustiça, porque a injustiça tira a gente do sério. Eu não sei você, eu sou descendente de italiano, pelo nariz dá para ver, né? Todo italiano bom, de verdade, ele tem um nariz ou uma orelha grande. Eu tenho os dois. Eu sou descendente de italiano, sou sanguíneo hemorrágico em termos de temperamento. É tudo para dar errado, irmão. A fusão não é boa, né? E eu tenho uma tendência explosiva muito forte, né? Eu vou de 0 a 100 em poucos segundos, né? Tem gente que é, né, os outros temperamentos fleumáticos e neuróticos, e como é que é? É mais tranquilo, né? 12 por 8. Eu brinco que aquele irmão é 12 por 8. O que é 12? É a pressão, é 12 por 8. Ele está sempre 12 por 8. Tem uns irmãos aí que é 16 por 15, né? Anda nas alturas. Então, se a gente, o fato de ser assim, queridos, às vezes a injustiça nos leva, nos empurra para a ira. Isso pode acontecer. E aí, por isso que eu digo que nós temos que estar submissos ao Espírito Santo. Porque se nós estivermos submissos ao Espírito Santo, Ele vai conduzir essa ira para a cruz. E lá da cruz a gente vai dizer: perdoa ele, antes que eu mate. Né? Eu brinco que os irmãos fazem aquela oração sábia, dizendo: Senhor, não mata, só aleja, né? Só com o Espírito Santo a gente consegue da cruz perdoar. Outra coisa que Jesus fez da cruz, Ele cuidou. Ele cuidou. Ele falou para João: João, está vendo Maria, a minha mãe aí? Cuida dela. Maria, está vendo esse menino João? Cuida dele. Jesus da cruz se preocupou com pessoas que iam ficar. Da cruz, do seu momento difícil, você pode cuidar de alguém. Mas como eu estou precisando ser cuidado? Do seu momento difícil, você pode ajudar alguém. E a terceira coisa que Jesus fez da cruz foi salvar. Um dos ladrões de um dos lados falou: se tu é Jesus mesmo, se tu é o cara, se tu é o, né, salva-te a ti mesmo. E o outro, do outro lado, falou: fica quieto aí, ele não tem nada, não deve nada, nós devemos. E ele vira para Jesus e fala: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus fala: hoje mesmo. Eu acho que Jesus se irritou ali. Olha, eu vou salvar esse cara, aquele ali está me irritando. Aquele ali, Deus, não faz nada não, mas traz isso comigo. Cara, aquele ladrão da cruz inaugurou o paraíso com Jesus, irmão. E eu vou dizer, ele não fez curso preparatório de batismo. Ele não pulou sete vezes, não mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Não fez campanha e encontrou a salvação. Por que ele encontrou a salvação? Porque ele reconheceu que precisava de Jesus para entrar no reino. Quantos estão entendendo? E eu queria falar sobre isso um pouquinho. Sobre reino. Um reino de paz, de justiça e de alegria. Porque o desejo de Deus não é apenas nos salvar. Parece heresia o que eu estou falando, mas não é. O desejo de Deus não é apenas nos salvar. Amém? Quantos estão entendendo? Abra em Mateus capítulo 6 para mim, por favor. Mateus capítulo 6. Aleluia. Quem veio de manhã? A ceia, levanta a mão. Eita.
Povo corajoso, hein? Mateus capítulo 6, versículo 9. Todos conhecem, eu tenho certeza. Portanto, disse Jesus, orai deste modo, Mateus 6, 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Até aí. Queridos, a oração de Jesus foi o seguinte: quando vocês orarem, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele falou: gente, vocês não orem pedindo para subir para o céu, vocês orem pedindo para o reino dos céus vir. Não é Deus, traz a bênção, me leva, me abençoa. Não, é venha o teu reino, reina sobre nós. E eu falei aqui esses dias já, eu vou reforçar. Todo reino é dividido em 4 partes. Todo reino tem pelo menos um rei. Todo reino tem pelo menos um território, um limite. Todo reino tem limites, tem um território. E todo reino tem súditos. E todo reino tem leis. São 4 pilares de um reino, certo? E o nosso rei quem é? É Jesus. O território quem é? É a minha vida, ele habita dentro de mim, diga glória a Deus. A minha vida, onde eu vou, o reino vai comigo. Onde eu vou, o reino vai comigo. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: se você entrar numa casa onde o que habita é um espírito maligno, tem lugares que a gente entra que é pesado. O pessoal pergunta para mim: tu vai no presídio, como é que é o clima? Só o clima, querido, o clima não é bom. É um ambiente onde reina um espírito maligno. É difícil, mas a palavra diz que o reino está comigo. Onde eu coloco a planta dos meus pés, o reino vai junto. Amém? Então quando eu entrava lá, o reino ia junto. Então o meu rei ia junto. Eu entrava com Jesus, irmão. Tu acha que eu entrava sozinho? Sou pastor, tá aqui minha carteirinha. Sai demônio. Queridos, uma vez 7 filhos de pastor, está escrito na Bíblia, foram expulsar um demônio. Expulsar um demônio. E quando foram expulsar o demônio, disseram assim: em nome do Deus de Paulo, em nome de Paulo e o Deus do Paulo, sai. O demônio falou: rapaz, eu conheço, linguagem telmariana, né? Atualizada, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês? A gente fez o curso de teologia aqui, tá aqui a carteirinha aqui, nós somos pastores. A Bíblia fala que aquele demônio possuiu aquele corpo e bateu nos 7. De 2 sair pelado. Imagina a cena comigo. Não imagina não, mas foi feia a cena foi sinistra. Então eu não posso botar os meus pés num lugar onde Deus não habita sem o reino de Deus. Quantos creem nisso? Se você entra num ambiente onde Deus não habita, você tem que entrar com um rei, com Jesus. O reino vai com você. Você é o território. Amém, queridos? Eu vou contar para você uma vez o quão pesado é você às vezes ir num lugar sem a direção do Espírito Santo. Eu estava transferido para Belo Horizonte e era o último dia que eu ia no presídio. Era o último dia daquele ano, eu estava transferido já. E aí um irmão que nunca foi, pediu para ir junto. Queria pregar o evangelho. Falei: aleluia, quero ir, cara, meu sonho, eu quero ir. Falei: aleluia, vamos junto. E aí, só que eu não contei para ele o que estava acontecendo. Na semana anterior eu fui e eu passei dentro de uma das celas, e quando eu entrei tinha um com fone de ouvido. Aí eu cumprimentei: paz, Deus abençoe vocês e tal. E ele: tá ouvindo o que aí? Tá ouvindo louvor aí? O que tá ouvindo? Ele assim: não, eu tô falando com a minha mãe. Era um celular. Eu falei: isso.
Porque não é bom tu saber de nada. Tu tem que entrar sem saber das coisas e sair sem saber. E aí no outro dia eu soube que fizeram uma limpa, um pente fino naquela cela. Eu falei, ele acha que fui eu que entreguei. E na segunda-feira eu comecei numa guerra espiritual, que foi a maior de todas que eu vivi até hoje. O diabo começou a dizer assim para mim, eu vou te matar lá dentro. Se tu pôr os pés lá, eu te mato. Eu vou deixar as tuas filhas órfãs, a tua esposa viúva, eu vou te matar lá dentro. E eu comecei numa luta, terça-feira a luta aumentou. Quarta-feira o irmão me liga, daí tudo de pé pro presídio, tamo junto, né? Falei, tamo junto. Não, é o diabo, sai, eu te repreendo agora, Satanás. Isso é Deus falando comigo, dizendo que... Aí eu pensei, eu não vou mais, Deus, não é para ir, o diabo falou que vai matar. Aí eu entrar em crise, falei, mas como o diabo vai matar? Deus está comigo? Aí, não, será que é Deus? Aí, meu Deus do céu, é para ir, Deus não falava nada. E é aquele negócio na minha mente, gente, você não tem noção. E aí, para piorar, peguei o irmão e levei. Cheguei lá, na hora de entrar, eu queria ir em todas as alas, menos na ala que eu fui da última vez. Falei, eu quero ir na ala C. Não, a C não pode, aceita procedimento. Tudo bem, pode ser na A. A tá todo mundo no psicólogo. Não, então na B. Não, só tem uma ala livre hoje. Qual ala? A tal. A D, a única. Falei, não, só essa. E o cara do meu lado, vamos. Nossa, que legal, né, cara? Falei, Deus está falando comigo. Eu comecei a entender que era Deus falando comigo, para mim não entrar. E aí eu entrei, atribulado. Passamos algumas grades e chegamos na porta da ala D. O carcereiro, que é meu amigo, que me conhece, ele, pastor, tudo bem? Vai entrar aí hoje? Não, eu vim trocar uma ideia contigo. Claro, eu vim para entrar. Não, pastor, é que é o seguinte, eu ouvi falar que vão matar 2 pregadores, 2 ministros, vão matar aí dentro hoje. Aí na hora eu falei, é Deus. Deus mandou esse santo, esse anjo, para me livrar. Aí eu falei, sério? Eu falei, não, pastor, estou brincando contigo. Eu falei, e o irmão do meu lado, cara, que massa! Tem certeza, irmão? E aquela luta, e aquele ambiente. Eu falei, pronto. Agora ele falou que está brincando, e é Deus ou não é? Que tribulação. Abriu. Gente, confesso, eu achei que eu estava indo assim no corredor da morte. Eu confesso, a minha luta foi impressionante. Eu fui entrando, entrei. Fui pro pátio, encostei no cantinho, assim, bem no cantinho, para ver tudo. E aí a minha cabeça estava a milhão, eu vi tudo, eu vi gente se movimentando, eu vi gente, eu imaginei, gente, eu preso, o águia dourada passando em cima, rebelião, um refém, e batendo na minha cara. Eu imaginei, um fantástico mundo de Bob. Estava imaginando. Aí eu já estava começando a ficar corajoso. Então eu vou ser um mártir da fé. Deus vai me matar, mas eu vim pregar o evangelho. Aleluia. Hoje não, Deus. E a minha luta estava uma luta. E aí reunimos. E eu confesso que eu não lembro, 8 anos ministrando lá, o culto que mais pessoas aceitaram Jesus e voltaram para Jesus. Foi a reunião lá dentro que mais pessoas se reconciliaram com Deus e mais pessoas aceitaram Jesus. Estou aqui, vivinho da Silva, graças a Deus, e o meu irmão nunca mais voltou lá para dentro. Só uma vez. Mas o reino de Deus vai comigo.
Eu não vou porque eu sou pastor, eu vou porque o reino vai comigo, Jesus vai comigo. Quantos entendem isso? Então o território é a minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Se você entender isso hoje, você vai chegar no seu trabalho amanhã entendendo que os seus pés, a planta dos seus pés colocadas lá, o reino de Deus está com você lá. Amém, queridos? Então o reino de Deus tem um rei que é Jesus, um território que somos nós, leis e súditos. Amém? O reino de Deus, quando ele vem, é feita a vontade de Deus, como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Funciona, uma vez eu ouvi um pastor ministrar, achei interessante. Funciona mais ou menos assim. Lá no céu, Deus fala para o anjo Gabriel, fala: Gabriel, desce. Aí Gabriel fala: Senhor, hoje estava discutindo com o Miguel ali, a gente está meio... Eu não vou, não estou afim. Hoje eu não vou. Não existe isso. Nos céus a Bíblia fala que o Senhor dá ordem, os anjos obedecem. Então no reino de Deus ele reina, e quando ele fala, os anjos obedecem. Então o reino de Deus, para se manifestar na terra, quando ele fala, nós temos que obedecer. Estamos juntos? Então vamos lá. Como que o reino de Deus entra no meu casamento? Quando eu, como esposa, começo a obedecer Jesus. Ele é o rei, e ele diz assim: vós esposas, honrai os vossos maridos, sujeitai-vos a eles. Ai, que luta. Quer que o reino venha? Você quer que Jesus comece a reinar na sua casa? Eu vou dizer mulheres, eu sei que mulher não gosta do que eu vou falar, porque mulher, a mulher fala mais ou menos 7, 8 vezes mais que o homem, né? Por isso que Jesus, a primeira pessoa que ele se mostrou depois que ressuscitou, foi para uma mulher, para a notícia já correr rápido, para todo mundo saber. Até hoje a gente sabe, ó, tá vendo como correu? Mulher, existe uma arma para você ganhar a sua casa e seu marido: silêncio. A mulher calada ganha a sua casa. Não é com a sua atitude, não é falando. Eu vou dizer o que irrita no homem. Os homens só se concordar diz amém. O que irrita no homem é uma mulher tagarela do lado. Se concorda, diga amém. Irrita. Já falei. Irrita. Então, mulheres, um conselho: ganha calada. Pior coisa que uma mulher pode fazer para um homem é... Você já orou essa semana? Ai, não empurra, irmã, não empurra. O caminho é estreito, não empurra. Não cobra. Vai para o Senhor, faz o Senhor cobrar, porque o cabeça do seu marido é o Senhor, não você. Maridos, chegou a sua vez. O reino de Deus pode vir no seu casamento, maridos, se você tratar ela como uma mulher, como uma parte mais frágil. Ela é mais frágil. Se você amar como Cristo, ou seja, ao ponto de dar a sua vida por ela, proteger, cuidar, ter braço de ferro, mas mão de veludo, ou seja, posicionado, mas tocando da forma correta. É dessa forma que eu e você vamos conduzir a nossa casa com autoridade, e o reino de Deus vem. Obrigado pelo amém. O reino de Deus vem aonde Ele reina. Você quer que Jesus reine nas suas finanças, nos seus recursos, sim ou não? Então, querido, caminhe em cima dos princípios. Entrega os teus recursos à disposição do reino. Separa o que é do Senhor. Não caminha em avareza. Não deixa Mamon conduzir a sua vida. E aí Jesus vai reinar sobre essas coisas. Você quer que Jesus reine sobre os seus relacionamentos? Caminhe debaixo dos conselhos. Vou dar um conselho só aqui. A Bíblia diz: não vá demais na casa de alguém. Diga aleluia. Não vá demais na casa de alguém, para que ele não se fade de você e depois não quer mais nem ver você. Então pega o conselho de Jesus, irmão. Pega os conselhos das Escrituras e caminha debaixo do conselho das Escrituras. O reino de Deus vai vir. O reino de Deus vem quando eu obedeço. Você quer ter relacionamento curado?
faz favor para mim, pega aquela pessoa que feriu você e perdoa ela. Pede perdão. O reino de Deus vai vir. O reino de Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não sempre para nós, porque às vezes ela não é tão agradável para nós. Às vezes, obedecer ao Senhor implica em fazer coisas que você não quer fazer. Por exemplo, você não quer perdoar quem feriu você. Não vem com esse papo para cima de mim de crente espiritual au. Eu não gosto muito de crente espiritual au. O que é o crente espiritual au? É que, assaltaram a minha casa. Como é que sentiu? Eu orei por eles. Falei, Jesus. Shekarabá. Pessoa, onde é que eles estão agora? Não, irmão, não vem. Eu falei aqui esses dias, quando assaltaram a minha casa, eu saí pronto para matar. Pronto para matar. Confessei que meu pecado. E na ceia eu ia pedir perdão e pronto, aí depois eu ia me resolver com Deus. Mas eu fui pronto, porque o meu sentimento foi de defesa. A minha filha e a minha esposa estavam em casa. Não adianta a gente querer ser crente, assim, mais ou menos. Tem que ser verdadeiro, amém, querido? Não adianta, aleluia, Deus está vendo, aleluia, tá? E às vezes tem crente que espiritualiza coisa que não precisa espiritualizar. Endemoniza coisa que não é demônio. Amém? Tem coisa que não é demônio, tem coisa que é falta de caráter. Toma vergonha na cara e vai pagar a conta, não é demônio. Obrigado pelo amém. O reino de Deus vem nesse lugar, onde eu ando na luz. Senhor, não estou com vontade de perdoar não. Eu senti um desejo de perdoar assim, ó. Quando eu ver aquela pessoa que me traiu, eu quero dar um abraço. E dizer, olha, seu irmão, não vem. Você pode até perdoar, pode até abraçar, mas obedecendo. O sentimento vai ser contrário. A nossa carne, ela luta contra o espírito. Qual marido aqui já teve vontade de jogar a esposa pela janela? Não levanta a mão, porque a esposa está aí. Só uma vez, irmão. Eu não joguei porque tinha redinha. Aquela redinha só... O reino de Deus, ele vem onde nós obedecemos ele. Existem 2 pré-requisitos para o reino vir: obediência. Segundo, humildade. A Bíblia fala que nas bem-aventuranças Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Por que os humildes herdam o reino? Vamos lá. Porque você tem que humildade para reconhecer que Jesus é rei. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de um irmão que falou que ele conhece um cara podre de rico. Quando eu falo podre é para exagerar, é podre de rico. E a palavra desse cara que é muito rico foi a seguinte para ele: se eu ficar pobre eu me mato. Sabe o que ele está dizendo com essa frase? O meu Deus é o dinheiro. Quando você é humilde, o reino vem. Porque para você ser humilde, você tem que reconhecer que Jesus é o seu rei. Amém? E quando Jesus é o rei, não sobra lugar para outro rei, querido. Não sobra lugar para nenhum outro rei. Só tem um rei. Então a humildade é o princípio. Admitir que está cansado. Admitir que existe o peso do pecado, o peso da religião, o jugo, o medo. É aceitar o vinde de Jesus. Isso é humildade. Aceitar e desejar que Jesus nos conduza. Queridos, eu cansei de ouvir que quem é religioso é fraco. Ouço isso direto, principalmente os ateus. Eles falam que quem tem religião é fraco, porque tem que depender de um Deus. E um dia eu discuti com o cara, falei, não. Aí o Espírito Santo falou, ele está certo. Porque você tem que admitir que é fraco. Diga ao fraco, sou forte. Você tem que admitir que precisa de Deus. Tem que ser humilde para entrar no reino.
Jesus fala: vinde a mim vós que estáis cansados. Ou vamos lá, vinde a mim vós que estáis doentes. Se você não admitir que está doente, você não vai no médico. Eu não sei se você tem pessoas na sua família assim. Eu tenho aqueles italianos mais velhos, mais antigos. Ele não vai no médico, morre seco e não vai no médico. Pega aquilo lá para levar no médico para ver. Não admite que é doente, é ruim. Não ruindade. Tem gente que não vai por medo de injeção, mas é outro caso. Mas não, queridos, deixa eu fazer uma pergunta. Se você não admitir que está doente, você vai buscar ajuda? Você tem que admitir que está enfermo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem alguma enfermidade, tem alguma coisa cansando os seus ombros? Tem algum pecado que você não consegue vencer? Tem alguma religião no seu corpo que não sai? Queridos, é mais fácil às vezes, eu vou dizer uma coisa, é mais fácil às vezes o Senhor, o Espírito Santo convencer o cara que tá, o traficante, o cara que está na vida louca, do que convencer um religioso. Porque o traficante da vida louca, ele sabe que está na vida louca. O religioso, ele acha que está certo. Tenta converter um muçulmano. Ele tem a religião dele. Ele sabe, na cabeça dele ele está certo. Ele adora Deus. Só o Espírito Santo, irmão, para convencer. Porque a religião, ela impregna uma cegueira. Assim como o Saulo matava crente. Saulo matava crente em nome de Deus. Paulo matava crente em nome de Deus, querido. O que faz um cara entrar num avião e derrubar uma torre? O que faz? Que cegueira é essa? Em nome de Alá, em nome de um Deus. O que faz a Inquisição, as cruzadas cristãs? Estuda a história da igreja. Nós, os cristãos, faziam cruzadas matando pessoas. Como? Não cabe. A religião cega. Por isso que Jesus não pregou uma religião, Jesus pregou um reino. Diga glória a Deus. Porque o reino é diferente. Aí estamos no reino, amém? O meu irmão da Assembleia de Deus lá está no reino comigo. É reino de Deus. Não é Assembleia de Deus, não é Abba Pai, não é Deus é amor, é reino de Deus. Estamos no reino de Deus. Se você é súdito, seu rei é Jesus, eu também sou súdito, meu rei é Jesus, nós estamos juntos. E aí hashtag partiu. Entende? Agora, se eu sou da denominação X, eu sou da igreja X, então você não está no reino. Quem morreu por você foi Jesus, amém, queridos? Não foi nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma denominação. Foi Jesus que morreu por você. O rei morreu por você. Arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino. João Batista pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Pedro no Pentecoste pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Para o reino vir é necessário se arrepender. Entender que existe um reino espiritual, sobrenatural, é mudança de mentalidade, é converter ao Senhor, não uma religião. Não se tornar evangélico, mas se tornar filho através de Jesus. É uma mudança de mentalidade. Converter é metanoia. A palavra arrepender significa metanoia. Metanoia é mudança de mente. É entender que Jesus tem um reino, e agora eu estou no reino dele, e ele conduz a minha vida. É entender que eu não me torno evangélico, eu me torno filho. É diferente. Amém, queridos? É outro entendimento. Você muda a mentalidade. Ai, eu vou faltar ser, eu vou para o inferno. Não, você muda a mentalidade. Você não consegue ir, não deu para ir, não vai. Mas você não faltou com Deus, você faltou com um rito. É bom estar? Claro que é. Mas entender que rituais não é Deus. Deus está além dos rituais. Amém, queridos? É entender. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Vou ler de novo. Romanos 14:17: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quando o reino de Deus vem na nossa vida, 3 coisas são liberadas. 3 presentes. Quantos querem os presentes do reino? Se o reino vir na sua vida, pelo menos 3 presentes vêm junto. O primeiro é paz. 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 Não a paz que o mundo dá.
mas uma paz que existe mesmo em tempo de guerra. É a segurança de que Ele está no controle. É a segurança de uma criança no colo do pai. Tem uma história de um menino que estava em um navio, e aquele navio foi chicoteado por ventos, por ondas, e aquele navio estava afundando, estava indo a pique, e aquela criança brincava. Ela brincava no convés, ela brincava. E gente correndo, e botando colete, e gente de um lado e gente para o outro, e ela brincava. E aí uma pessoa parou: filho, o que está fazendo aí? O barco vai afundar. Faz alguma coisa, procura teu pai. E fala: não, não vai afundar o barco. Vai, não vai, meu pai é o capitão do navio. Ela estava confiante que o barco podia balançar o que for. O pai dela estava no controle. Essa paz ninguém, o mundo não dá. Você pode ter a maior conta bancária do mundo, isso não dá. Essa paz que excede todo entendimento, o mundo não dá. Quando o reino de Deus vem, você entende que Ele está reinando sobre você, e essa paz conduz você. Deu certo, estou com paz. Deu errado, estou com paz. Porque se deu errado, é porque o Senhor tinha um propósito nisso. O reino de Deus traz paz, uma paz que excede todo entendimento. Queridos, a Vitória, a Vivi aprendeu a dirigir há 2 anos, 3, 4. Ela aprendeu a dirigir há 4 anos. E eu que encorajei ela, ela sempre achou que não conseguiria. E eu que encorajava. Maridos, homens estão aqui. Às vezes as nossas esposas não tiveram um pai encorajador. Não tiveram um pai que liberou palavras de afirmação, mas só jogou para baixo. Seja esse encorajador. Cure a sua esposa. Amém? Cure, acredite nela mais do que ela acredita. E ela nunca acreditava nela. Eu falei: tu vai tirar essa carteira, tu pode. Mas tu pode. Ela tirou a carteira e hoje eu confesso que dirige bem demais. Mas no começo, quando ela dirigia e a gente ia passear ou viajar, alguma coisa, a Vitória dizia assim: a mãe, quem vai dirigir? Por que, amor? É assim, ó. É que se o pai dirigir, eu durmo. E se a mãe dirigir? Não durmo. A segurança que a Vitória tinha em mim, apesar de talvez eu não ser um ótimo motorista, e a segurança que ela tinha de eu entrar numa BR daqui até Belo Horizonte, 1.500 quilômetros, e ela dormia o tempo todo, é só a confiança de que o pai está cuidando. Quando o reino vem, a gente descansa que o rei está cuidando. Amém, queridos? A gente consegue dormir. Eu quero abençoar você que está aqui, que não consegue dormir. Literalmente não consegue dormir. Você dorme debaixo de remédio. Eu quero abençoar você. Eu quero dizer para você que Jesus, o Rei, está no comando do navio. Mas, irmão, tu não tem noção. Isso aqui está pior que o Titanic. O meu navio está caindo. Não tem problema. Se afundar, Ele vai dar uma ilha chamada Malta para você ficar. Ele vai cuidar de você. Se afundar esse navio é porque ele tem propósito. Você vai lutar até o final por esse navio. E eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Você vai dormir igual um bebê. Vai quase perder a hora amanhã de manhã. De tanto que vai dormir. Eu te abençoo com esse reino, essa paz do reino sobre o seu coração. Para que você entenda que o dia de amanhã pertence ao Senhor. E não importa o que você está vivendo agora. Pedro, em uma noite, fez a pior pescaria da sua vida. No outro dia pela manhã, fez a maior pescaria da sua vida.
O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem o poder de transformar tudo em fração de segundos. Quando Ele decidir, quando chegar o tempo e o modo, e Ele dá uma ordem dos céus sobre você, a coisa vai acontecer. Mas você precisa caminhar no reino. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Reina sobre nós, reina sobre mim. Uma paz que excede o entendimento, que permanece em nós mesmos em momentos em que éramos para estar desesperados. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Pedro era tipo eu, tipo você, um cara extremamente estressado, extremamente sanguíneo, hemorrágico, como alguns se identificam comigo aqui. Um cara tranquilo, só que não, um cara extremamente nervoso. Pedro, preso, no outro dia ele ia ser enforcado, ele ia morrer. Ele tinha uma sentença de morte esperando por ele. Pedro, a Bíblia fala que ele dormiu na prisão. Querido, o cara dormiu na noite anterior que ia morrer. Tem gente que não dorme porque tem um Enem no outro dia. Tem gente que não dorme porque tem um teste no outro dia, não dorme. Pedro ia morrer, ele dormiu. O que faz um cara dormir na cadeia antes da morte? É só a certeza da eternidade. É só a convicção de que Deus pode me livrar, mas se Ele não me livrar, Ele tem eternidade para mim. A paz que excede todo entendimento. Jesus é o príncipe da paz. Todo súdito recebe a cobertura de paz dele. Justiça. O reino de Deus não é um reino de justiça. A justiça que o reino traz é que nós estávamos condenados, porém fomos justificados pelo Rei dos Reis. A justiça do reino é que era justo nós sermos condenados, mas Jesus foi condenado por nós. Essa justiça do reino é uma justiça de equilíbrio. Ele desceu para que nós possamos subir. Amém, queridos? O reino de Deus traz esperança da eternidade. Ou seja, junto com o reino vem o próprio rei. E com o rei, qualquer um entra. Com o rei, qualquer um entra no palácio. Eu já contei aqui, você já ouviu, talvez na internet, a história daquele colecionador de quadros. Aquele homem que tinha uma coleção enorme de quadros. Ele era muito rico na Alemanha. E depois da guerra ele quis ajudar a reconstruir a Alemanha. E ele botou todos os quadros à venda, a leilão. E tinha um quadro que quem fez foram os amigos do seu filho. O seu filho com 18 anos foi para a guerra e ele morreu na guerra. E aí os amigos dele lá na guerra, que foram na guerra com ele, vieram falar com ele. Falaram: olha, meu senhor, a gente quer dar um presente para o senhor. E mostraram a foto do filho desenhada num quadro. Mandaram um pintor desenhar a foto do filho daquele homem. E ele perguntou: por que vocês fizeram isso? Porque o seu filho é um herói. Por que o meu filho é um herói? Porque nós estávamos encurralados. Todos nós iríamos morrer. E o seu filho deu uma ideia. Ele sairia correndo para um lado, vai chamar a atenção de todos, enquanto nós fugiríamos por outro. E nós perguntamos para ele por que ele queria fazer isso. Ele ia morrer. Ele disse: é melhor um morrer do que todos morrerem. E o seu filho saiu correndo e foi fuzilado. E nós queremos presentear o Senhor com esse quadro, com a foto do seu filho. Ele pegou aquele quadro, como era colecionador, colocou no melhor lugar da sala. Um lugar onde ele sentava e ficava o dia inteiro vendo, chorando, lembrando. E quando ele foi vender os seus quadros, ele colocou esse quadro. Ele deu um nome para esse quadro. O nome desse quadro era O Filho. Ele escreveu embaixo: O Filho. E ele começou o leilão, né? E o leiloeiro falou: olha, está aberto o leilão, o primeiro quadro é esse aqui, O Filho. E tinha quadro de Michelangelo, de Donatello, de Rafael. E tinha quadro de pintores famosos, estava tudo ali.
quadros caríssimos, e quem foi comprar não queria saber do filho. Quem que fez esse quadro? A gente quer os outros quadros. Ó, vamos lá, primeira oferta aqui, 10 mil euros, vamos lá. Ninguém. 5 mil euros, ninguém. 1.000 euros, ninguém. Aí um cara gritou: a gente não quer esse quadro, a gente quer os outros, passa rápido. Não, tá, o primeiro quadro a ser leiloado tá escrito aqui, o primeiro quadro é esse aqui, é o filho, tem que leiloar esse primeiro, depois. E foi indo, chegou em 10 euros. 10 euros levantou um senhor lá no fundo, o jardineiro do homem. Ele veio e falou: olha, o meu senhor gostava muito desse quadro, e eu quero levar esse quadro. Então o senhor, dinheiro, 10 dólares, 10 euros, leva o quadro. O senhorzinho saiu com o quadro, o leiloeiro bateu o martelo. Leilão encerrado. E todo mundo: como leilão encerrado? Como? Está escrito aqui no testamento: quem levar o filho, leva os outros. Quem leva o filho, leva tudo. Quem tem o filho, tem o reino. Quem aceita o filho, tem paz. Quem aceita o filho, é justificado. Queridos, as outras coisas, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, e essas coisas, o cuidado de Deus será acrescentado. Por isso você não precisa vir para a igreja fazer campanha para ganhar nada. Você precisa apenas do Filho. Você precisa apenas de Cristo. Você precisa apenas inclinar sua cabeça no peito de Jesus e ficar com Ele. Você só precisa deixar que o reino venha, e as outras coisas o Senhor te acrescenta. O que é necessário Ele te acrescenta. Terceira coisa que vem é a alegria. O reino de Deus traz alegria em meio à dor. Alegria da salvação. Alegrai-vos porque vosso nome está escrito no livro da vida. Alegria de servir o Senhor. Alegria de podermos chegar ao Rei, porque o Rei é o nosso Pai. Alegria de não possuir nada, porém possuir tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você não tiver o Filho, se você não tiver o reino, você pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Agora, se você tiver o Filho, você pode perder tudo e ao mesmo tempo ter tudo. Porque aquilo que não tem preço tem valor. E as coisas do céu não se compram. As coisas do reino você não paga. Já foi pago. E quando você entra no reino de Deus, você caminha sabendo que você é temporário aqui. Você é peregrino e forasteiro nessa terra. Eu tenho uma notícia para te dar: o seu tempo vai acabar um dia. Tudo vai acabar. E eu não quero esperar ficar de cabelos brancos para reconhecer que eu corri atrás do vento. Eu não quero ficar buscando o reino dos homens, eu quero buscar o reino dos céus. Eu quero fazer a vontade dele, eu quero que ele venha. Eu quero que ele venha sobre a minha vida. Se você nessa noite decidir que ele venha, eu quero que o Senhor venha. Ele pode sacudir, porque ele vai começar a botar a casa em ordem. E se ele botar a casa em ordem, o reino vai começar a se manifestar. E as virtudes do reino vai vir sobre a tua vida: paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Que o reino venha sobre nós. Queridos, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, você está aqui essa noite, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você pedir que Ele venha, se você de uma vez por todas deixar Ele governar você, Ele ser o seu rei, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Esse quarto escuro, e eu vou dizer uma coisa para você: você pode ter 1000 anos de religião e não conhecer Jesus. Não importa. Você pode ter 1000 cursos de teologia e não conhecer Jesus. Não importa. Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus e quer se relacionar comigo e com você. Ele diz: quando orardes, entra no teu quarto, eu quero falar com vocês, eu quero ver vocês.
Deixa Ele reinar sobre você. Você já tentou de tudo e não conseguiu vencer. Deixe Jesus vencer por você. Tenha humildade e um coração arrependido. Ele pode entrar e trazer paz, justiça e alegria. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus ensinar a orar, Ele falou: orem assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então isso não é uma coisa nossa, é uma coisa que Jesus falou. E Ele disse para a gente pedir. Então essa noite nós vamos clamar para que o reino venha. Que Jesus reine na sua vida. E se Ele reinar, não significa que vai dar tudo certo. Significa que a paz vai reinar, que a justiça vai reinar e que a alegria vai reinar. Essas três coisas vão acompanhar você. Você vai ter paz, você vai ter alegria e a certeza da justiça. Eu não sei se você assistiu Crônicas de Nárnia. Quem já assistiu Crônicas de Nárnia? Eu sou... Quem escreveu foi C.S. Lewis, né? É um livro e virou filme. E eu sou completamente apaixonado por aquele filme. Porque aquele filme, C.S. Lewis, ele usou uma analogia para falar de Jesus. O leão que morre por um menino que mentiu. Quem viu o filme sabe o que eu estou falando. Aquele Edmundo dá vontade de bater. É só eu, gente, que tenho vontade de bater naquele menino. Principalmente no começo, ele é mentiroso, ele é sem vergonha, ele é enganador. Parecido com gente que a gente conhece, né? Ele não vale nada. Aquele menino, quando começa o filme, dá vontade de entrar e bater nele. Aí, o leão, Aslan, morre por ele. Tanta gente boa nesse mundo morre por ele. E aí, o leão ressuscita no filme, que é uma analogia de Jesus. E aí, o leão vai coroar rei e rainha, lá do filme de Nárnia. E ele dá uns nomes para eles, né? Tem o Pedro, a Susana, a Lúcia e o Edmundo. E ele vai dizendo: Pedro, o magnífico, Susana, a gentil, Lúcia, a destemida. E ele chega no Edmundo. Quando ele chega no Edmundo, ele vai dizer: desgraçado. Ele vai dizer alguma coisa assim: Edmundo sem vergonha. Edmundo miserável. Ele fala: Edmundo, o justo. Quando ele fala Edmundo justo, eu falei: ai não, eu vou ler o livro, ver se é isso mesmo que está escrito no livro. Acho que a Disney avacalhou. Não, é o justo. Ali, queridos, não sei você, eu choro vendo Procurando Nemo, tá? Eu confesso a vocês, quando o Nemo volta para casa, eu choro, o pai procurando ele. Eu penso é Jesus deixando as 99 e procurando a 100ª ovelha. E Deus fala no Nemo, no Carros, quando o Relâmpago McQueen freia e volta, Mas alguém se emociona ou só eu? Ai, Jesus amado. Que legal. Quando eu estava vendo esse filme, ele falou: Edmundo justo, o Senhor falou comigo. Falou: filho, Edmundo é você. Você não vale nada. Tu mentiu, tu é mentiroso. Eu te achei enganador, usurpador, promíscuo. Quando eu te encontrei, é assim que eu te achei, igual Edmundo. Sabe por que eu chamei Edmundo de justo? Porque eu justifiquei Edmundo quando eu morri na cruz. Sabe por que eu te chamo de justo? E essa noite o Senhor aponta para você e fala: o justo. Porque você é justificado por Cristo. Você não é justificado pelas suas obras. Você não é justificado pelo seu andar, mas pelo andar de Cristo. E aí, todas as vezes que eu vejo Nárnia agora, eu passo até o filme para frente, só para ficar essa cena. Edmundo, o justo. Eu falo: sou eu. Queridos, em nome de Jesus, que a paz e a justiça estejam nos nossos corações, amém, querido? Que conduza a mim e a tua vida, que o reino venha. Vamos orar? Onde você está mesmo sentado, feche seus olhos, vamos orar. Se você entendeu, fala: Jesus, venha o teu reino sobre mim. Venha o teu reino sobre mim, venha o teu reino sobre a minha casa.
Venha o teu reino sobre a minha família, venha o teu reino sobre os meus relacionamentos. Jesus está reinando sobre o seu namoro? Jesus está reinando. Se Ele está reinando é porque você está fazendo conforme Ele quer. Jesus está reinando sobre o seu casamento, Ele está reinando sobre as suas finanças, sobre os seus recursos, Ele está reinando sobre os seus pensamentos. Se Ele não está reinando, peça para o reino vir. Peça para o reino vir e começar a esse reino ser estabelecido na sua vida. E a paz, eu te abençoo com paz. Pessoas entraram aqui essa noite sem paz. Não é difícil dizer isso, não precisa ser profeta. Mas eu profetizo sobre você que a paz que excede todo entendimento vem sobre o seu coração. Você vai dormir. Deus vai cuidar do futuro, querido. Deus vai cuidar dos seus filhos que virão. Deus vai cuidar de você. Ele cuida de você. Ele é seu pai, Ele cuida de você. Não andem ansiosos, descansa o teu coração nesse entendimento. Paz, justiça e alegria. Eu te abençoo com a alegria de viver. Toda depressão vai embora em nome de Jesus. Toda depressão vai embora em nome de Jesus. Toda depressão vai embora da tua vida agora. Eu te abençoo com essa palavra em nome de Jesus. Porque eu te abençoo com a alegria de viver. Deus vai tocar no seu marido, creia. Deus vai fazer um milagre, porque Ele ainda é Deus de milagre. Ele não mudou. Deus não mudou, o poder de Deus não mudou. Ele ainda pode ressuscitar Lázaro, Ele ainda pode trazer esperança. Ele ainda é Deus, Ele não mudou. E se Ele não mudou, Ele pode fazer. Eu te abençoo com isso. E como vai acontecer? Até acontecer, e nós não sabemos, até lá, a paz, a justiça e a alegria vai conduzir a sua vida. Em nome de Jesus. Eu te abençoo com essa palavra, para que o reino venha sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os seus negócios, sobre tudo que você é, em nome de Jesus.